Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu começo pedindo vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante. Sem compartilhamentos, claro, a gente não consegue chegar nas pessoas que realmente precisam dessa informação. E eu queria agradecer muito vocês pela ajuda, queria agradecer muito pelo carinho de terem participado comigo nos programas que eu fiz lá de São Paulo. Eu sei que a qualidade estava bem baixa, estava uma luz muito ruim, enfim, transmissão com a qualidadezinha bem reduzida, mas mesmo assim estavam lá presentes as pessoas de sempre, 1.700 pessoas assistindo, isso me deixa muito feliz. Muito obrigado mesmo. E quem puder ajudar aí compartilhando para a gente aumentar o alcance, eu agradeço. Eu vou começar aqui com a tradicional leitura dos primeiros comentários. Primeiro aqui o Clicério Almeida fala: venha participar do grupo no WhatsApp, Clube do Estopa Oficial. Lembrando, eu queria agradecer muitas pessoas que ontem ajudaram a gente crescer lá o canal do Samuel Borelli, ele ficou muito feliz. Deu para ver a emoção dele, depois eu vi o vídeo, né? Ele estava fazendo o vídeo dele no tempo dele, eu estava fazendo também em paralelo, eu não vi a emoção dele na hora, mas depois eu voltei na transmissão dele para ver, deu para ver que ele ficou muito feliz mesmo e eu agradeço vocês. Eu acho que todos nós temos que ficarmos felizes por essas conquistas. O Clicério fala: venha participar do grupo no WhatsApp Clube do Estopa Oficial. Ele manda o número do WhatsApp 8599-603-7020, Clicério. Depois da live, há de todos os convites. Sejam bem-vindos. Agropecuária Cavalcante manda um Lula livre. Chocoprint BR manda um boa noite. Clicério manda um boa noite para todo mundo também. Deixa eu ver aqui os comentários que estão chegando. Goiabada com esse calor da diarreia. Cuidado, Roberto Oliveira Anticion. Depende do nível de santidade da goiabada, porque se for uma goiabada santa, ela até faz chover, Roberto. Benedita Maciel, dando um pouco de sua vida por Lula, que representa o povo que mais precisa. Muito obrigado. Chega um superchat aqui do Profis Luísa. Noite, Léo. Você poderia explicar o porquê significa baixo e alto clero? O que significa baixo e alto clero na política? Obrigada. Esse baixo e alto clero, ele tem um significado social, né? Significado em tudo. Eu vou falar sobre isso hoje, é um tema interessantíssimo e é um tema até muito amplo, é um tema até muito grande. Eu queria começar, antes de falar sobre isso, Profis Luísa, antes de falar sobre isso, eu queria comentar sobre um assunto que eu trouxe ontem. E é muito importante falar sobre esse assunto, porque ontem eu deixei bem claro, eu falei: olha, pessoal, eu não tenho noção do que está acontecendo, né? Aquela questão do João de Deus. Eu falei, foi sobre essa questão de que isso acontece no momento em que a gente percebe uma concorrência financeira muito grande entre várias igrejas e essas igrejas evangélicas com o espiritismo. Eu falei, a gente percebe que nesse momento existe, claro, um poder maior na mão dos evangélicos e que o escândalo vem exatamente quando eles tomam esse poder. Algumas pessoas mandaram para mim uma mensagem falando que o João de Deus não representa o espiritismo. E não é que, obviamente, eu não estava defendendo a ideia de que o João de Deus representa o espiritismo. A pergunta era exatamente sobre essas questões, principalmente essas questões relacionadas a essas igrejas gigantescas que fazem dinheiro. Eu vou trazer para vocês aqui uma notícia que eu acho que ela, obviamente, não precisa de mais nada para a gente refletir se o João de Deus representa ou não aquele espiritismo, né, que é defendido pelos espíritas brasileiros. João de Deus retirou 35 milhões de contas bancárias após primeiras denúncias. Então, quem acredita no espiritismo pode, obviamente, acreditar que o João de Deus tenha a mediunidade, mas que ele representa o espiritismo, a gente sabe que não, né? Esse João de Deus aí, que retirou 35 milhões de contas bancárias, ele usa o espiritismo para ganhar dinheiro. Vamos lembrar que o espírita mais famoso do mundo, claro que a gente precisa
admitir que a doutrina espírita ela foi escrita por Kardec, mas o espírita mais famoso do mundo, que é o Chico Xavier, ele sempre viveu na humildade. Então, obviamente que o João de Deus não representa o espiritismo. Eu não estava defendendo isso sob hipótese nenhuma. O detalhe que eu falei é a questão dele receber ou não um espírito. Isso fica na cabeça de quem acredita. Tem pessoas que acreditam que ele recebe um espírito, tem pessoas que acreditam que ele é só um charlatão. E o que eu falei ontem foi que, olha, a forma dele, como que ele faz para poder, né, lidar com esse espiritismo, obviamente era uma forma conhecida. Mas, sob hipótese alguma, eu estava lutando para falar que ele defende o espiritismo dentro dos seus princípios. Não, eu estava falando sobre a questão de, olha, tudo bem, é uma concorrência puramente financeira entre igrejas e algumas outras religiões, essas igrejas aí que estão dominando o Brasil politicamente e financeiramente, e outras religiões, é puramente uma concorrência, e agora que essas igrejas chegam ao poder, eles começam a perseguir as outras religiões, né? Aquela questão que o colega falou sobre entre linhas de um livro do pastor falar que tem que exterminar umbandistas e espíritas. E aí a gente consegue fazer um paralelo até com outras coisas, né? À medida em que um grupo político tem tomado o poder, ele não tem deixado uma situação muito democrática, ele tem utilizado as estruturas judiciais do país para perseguir o outro grupo político e socar esse outro grupo político na cadeia. E da mesma forma a gente pode admitir que o que existe dentro da política, né, principalmente a visão amplamente defendida pelo eleitor do Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro defende a ideia de que existe no Brasil um político que é super honesto, que é o Bolsonaro. Saiu do Bolsonaro, todos os outros políticos do Brasil são pessoas corruptas que estão lá lutando por poder. Ainda que a gente admita que a visão do eleitor do Bolsonaro, que tirando o Bolsonaro, que é o único político correto no mundo, o único político honesto no mundo, tirando o Bolsonaro, o resto é todo corrupto e está todo procurando cargo e tentando poder, a gente precisa admitir que é assim que rolou uma ascensão de um grupo político que não respeita muito a democracia ao poder. Eles começaram a usar poder judiciário e começaram a usar o Ministério Público para perseguir o outro grupo político. Então, se tem erro, não é isso que eu estou falando. Se não merece ser julgado, se merece ser culpado ou não merece ser preso, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente percebe que há uma utilização dos meios institucionais não para fazer uma justiça, não é uma questão de igualdade, é uma questão de perseguição. Seria lindo, né, se todo o charlatanismo nas religiões dentro do Brasil fosse denunciado, mas não é isso que vai acontecer. O que acontece agora é que um tipo de religião, ela pode utilizar o charlatanismo para o enriquecimento, agora ela vai utilizar também a estrutura que ela tomou o poder, né, a gente precisa admitir que ela tomou o poder no Brasil, ela vai usar essa estrutura agora para fazer política e para prender concorrentes. E tá feia a coisa no Brasil, porque hoje, né, esse grupo que tanto defende livre mercado, esse grupo que tanto defende a livre concorrência, está lutando para fazer concorrência através da prisão. Então o dono de uma igreja que quer prender os concorrentes de outras religiões. Quando eu falo igreja prender concorrente de outra religião, eu estou falando por causa do dinheiro, porque se a gente pensasse a igreja de Cristo, não existiria concorrência. Vamos pensar as duas igrejas aí que ficam batendo de frente no mercado. Se a Igreja Universal e a Igreja Mundial realmente estivessem buscando Cristo, uma jamais atacaria a outra. Obviamente, essas igrejas estariam todas lutando pelo mesmo ideal, que seria levar a palavra de Cristo. Mas não, é uma concorrência puramente financeira. E agora a gente tem não só entre as igrejas essa competição, como a gente tem essa competição extrapolada entre religiões. Então é cristianismo contra umbanda, contra espiritismo, e isso aí fica só no campo financeiro, né? Quem seriam os umbandistas e os espíritas que deveriam ser exterminados, segundo as entrelinhas que o rapaz falou ontem, seriam esses que estão ganhando dinheiro. E aí quando a gente volta no caso do João de Deus, ele já transferiu 35 milhões de reais das contas dele. Isso mostra que ele é realmente uma concorrência muito grande às igrejas que tomaram o poder nesse momento. É um cara que, através da venda do mesmo produto, ou seja, cura religiosa,
ele conseguiu acumular um patrimônio muito grande. Esse dinheiro de cura religiosa que foi para o João de Deus deixou de ir para as igrejas que hoje controlam a política brasileira. Eu queria agradecer muito vocês pela ajuda, pelo superchat aqui, o Gilmar Ferreira, muito obrigado também. Queria agradecer muito vocês que estão compartilhando. Estamos chegando aqui, passamos de 900 pessoas assistindo agora e gostaria de pedir a vocês, se vocês puderem compartilhar para a gente aumentar o alcance, isso é muito importante. Gilmar Ferreira fala, boa noite, Léo. Entrei no grupo e pedi para me mandar memes do Bozo, porque no meu grupo eu estou proibido. Eu não entendi, Léo. Entrei no grupo e pedi para me mandar memes do Bozo, porque no meu grupo eu estou proibido. Será que ele está querendo dizer que entrou no grupo do Clube do Estopa e tentou pedir memes do Bozo? Muito obrigado aos comentários. O pessoal está pedindo para comentar o caso aqui do Fernando Henrique. Léo, qual é? Adriana Diales, tenho medo do Brasil ir pelo mesmo caminho da Argentina. Será certo o meu medo? Olha, só Deus consegue trazer um futuro concreto, né? Falar o que vai acontecer no futuro. Mas o meu ponto de vista é esse aí. Se eu tiver que apostar, eu acredito nisso, tá? Muito obrigado pelo superchat. Adriana Diales, muito obrigado pelo superchat. Eu acredito que o Brasil está indo pelo mesmo caminho da Argentina, sim. Isso porque nós não temos a mesma estrutura econômica e social para partir para um liberalismo, entendeu? Claro que mais liberdade econômica num país como Estados Unidos, Inglaterra, onde existe lá uma quantidade muito grande de oportunidades e de dinheiro, onde existe muita possibilidade de oportunidades e dinheiro. Claro que lá o liberalismo ele pode ter um efeito positivo, né? E mesmo assim é um liberalismo que acaba não atrapalhando programas sociais. Olha só, na Inglaterra existem programas sociais para evitar a miséria, e quando eu falo em evitar a miséria, gente, as pessoas acham que é um assistencialismo para quem é mais pobre. Não é. Os programas sociais que são empregados na Inglaterra para evitar a miséria, eles são bem controversos. Na Inglaterra, existem dois programas sociais, que é o Job Seekers Allowance e o Housing Benefit. Lá, o total, parece que são mais de 60 programas sociais ao todo. Mas esses dois programas sociais que eu estou falando com vocês, sozinhos, eles dão para um casal mais de R$4.000 por mês. É mais ou menos isso. Mais de R$4.000 por mês. Só esses dois programas. E por que eu estou falando desses dois programas sociais? Eu falo desses dois programas sociais porque eles são programas sociais que qualquer um consegue. O programa social relacionado a ter um filho, né? Quem tem filho na Inglaterra ganha uma ajuda do governo muito grande. Esse programa social relacionado a ter filho, obviamente, precisa de ter um filho dentro de certa idade. Já esse de Job Seekers Allowance e o Housing Benefit, não. Então, vamos imaginar que uma pessoa, um casal na Inglaterra, acaba entrando em dificuldade, perdeu o emprego, e porque perdeu o emprego, ele começa a ganhar esses dois programas do governo. Não são programas como a sugestão do Bolsonaro de que tem que acabar, não. São programas perpétuos. A pessoa vai ficar recebendo uma ajuda de moradia, que é o Housing Benefit, paga seu aluguel, e a pessoa vai receber uma ajuda de... além da ajuda de moradia, que paga seu aluguel, a pessoa vai receber também uma ajuda por estar desempregada. Quando a pessoa recebe essas duas ajudas conjuntas, de acordo com a localidade que ela está morando, ela recebe um valor equivalente a R$4.000, R$5.000, R$6.000. É uma ajuda muito grande mesmo. Loto 15, Loto Fácil, boa noite, Estopa. Como ficou a questão da troca do seu notebook? Abraços, Loto 15, Loto Fácil. Não é um notebook, é o computador que eu uso aqui nessa estrutura aqui, que ele não está aguentando fazer o serviço. Eu vou falar sobre isso também, e hoje eu vou até fazer diferente. Hoje eu vou até mostrar como é que funciona. Eu vou ver se eu consigo mostrar como que funciona a estruturazinha aqui, que eu uso aqui para fazer a transmissão. Vou tentar mostrar para vocês. Será como eu conseguiria fazer isso? Como eu conseguiria, eu não sei, mas eu vou tentar ver se eu consigo fazer isso aqui. Mas enfim, olha só, gente.
Então, continuando esse raciocínio, né? Então, dentro da Inglaterra, existem esses dois benefícios, e mesmo com esses dois benefícios, a Inglaterra é considerada um país liberal. A Inglaterra gera muita oportunidade para a gente. E por que existem esses dois benefícios e lá eles não chamam de comunismo? Existem esses dois benefícios porque lá existe uma percepção de que esses benefícios não são benefícios somente para tratar de vagabundo. Não é essa a percepção. A percepção que se tem é que lá na Inglaterra existe um comércio, esse comércio precisa gerar empregos. A partir do momento em que as pessoas começam a ficar desempregadas e sem onde morar, elas geram dois problemas. Primeiro, elas começam a desestabilizar o comércio, porque as pessoas do comércio param de vender, porque aquela pessoa ficou sem dinheiro, isso é o primeiro problema. O segundo grande problema é que as pessoas começam a tumultuar, porque elas começam a pedir nas ruas, elas começam a ocupar as ruas. Então, esses programas que no Brasil são entendidos como bolsas para tratar de vagabundo, na Inglaterra são entendidos como bolsas para tratarem do comércio, da estabilidade do capitalismo. E é exatamente essa discrepância entre o que é um programa social na percepção do povo que cria a ideia no Brasil de que nós somos um país comunista, né, principalmente na cabeça do eleitor do Bolsonaro, e que todo mundo que recebe o Bolsa Família e que recebe qualquer outro tipo de bolsa do governo está recebendo isso porque é vagabundo. Não, esses não são programas que visam somente beneficiar as pessoas que estão recebendo. Esses são programas que visam beneficiar também uma coisa que chama estabilização econômica. No momento que a gente tem baixas econômicas e a gente tem muitas pessoas desempregadas, essas pessoas acabam parando de comprar. Então, quando elas sabem que elas não precisam parar de comprar porque elas vão ter esse dinheiro, elas continuam comprando e o comércio não cai. É claro que existe a crítica, né? Porque muitas pessoas acabam deixando de trabalhar para receber esse dinheiro na Inglaterra. No Brasil, eu não acredito que isso aconteça. Eu não acredito que uma pessoa vai deixar de trabalhar para ganhar Bolsa Família, né? Que varia de preço aí. Tem lugares que até parece que 50 e poucos reais. É muito menosprezar as pessoas, achar que elas deixariam de trabalhar por causa disso. Mas na Inglaterra isso acontece. E existe um debate dentro da Inglaterra a respeito da necessidade de acabar com isso para incentivar o trabalho. Mas a Inglaterra não acaba, porque isso não é um benefício para tratar de vagabundo, isso é um benefício para manter a economia aquecida. Lá existe essa percepção. Muito obrigado, pessoal, pelas contribuições, muito obrigado pelo... Eu vi um comentário aí das pessoas falando sobre a diferença que existe de cor entre uma transmissão quando ela acontece aqui e quando ela acontece lá no 247. Realmente existe já uma... né, o Léo Atucci e eu estávamos conversando sobre a possibilidade da gente dar digamos que um tapa nessa iluminação do 247, dar uma tecnologicada, um up na tecnologia do 247. Existe uma possibilidade muito grande de eu voltar para São Paulo no início de 2019, já para pegar firme no Brasil 247, também como um técnico geral lá do Brasil 247, para conseguir aumentar a tecnologia. As intenções da TV 247 é ser realmente uma grande TV pela internet e por isso existe aí uma vontade muito grande do Léo de fazer isso. A pergunta do Ney I é muito interessante. Ele pergunta: mataram o Queiroz? Queiroz vai aparecer morto? Pessoal, antes de falar sobre isso, deixa eu pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Eu vou falar uma coisa aqui. E o que eu vou falar agora, obviamente, é uma abstração que a gente precisa pensar sobre como as coisas acontecem dentro do Brasil. Olha, foi descoberto pela COAF, foi denunciado um caso de corrupção que envolve um atual deputado estadual, senador eleito, ligado a esse Queiroz. Depois encontraram vários indícios de que esse dinheiro viria do gabinete do Flávio Bolsonaro e que esse dinheiro estaria sendo enviado para a família Bolsonaro, ou seja, vários indícios de que esse Queiroz seria laranja.
Na sequência, esse Queiroz some e o Flávio Bolsonaro fala que tem contato com ele. Olha, gente, é muito importante que as pessoas entendam o que é uma prisão cautelar. A prisão cautelar é aquela prisão que visa manter a integridade do processo. Quando uma pessoa pode interferir no andamento do processo, igual o Eduardo Cunha estava fazendo, que ele estava mexendo para um lado e para o outro para tentar assumir provas, inclusive o Sérgio Moro esperou ele desviar todo o dinheiro que seria, obviamente, recolhido pela justiça brasileira, eles deram um tempo para ele esvaziar as contas dele na Suíça para depois prenderem. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: se o Queiroz sumiu, se existe uma ligação entre o Flávio Bolsonaro e o Queiroz, existe uma clara possibilidade do Flávio Bolsonaro estar utilizando o sumiço do Queiroz para orientar o Queiroz, e existe a possibilidade que o Ney falou aí, do Queiroz até morrer como queima de arquivo. A pergunta que eu faço é: por que o mesmo Ministério Público que pede prisão preventiva, a mesma Polícia Federal e o mesmo Ministério Público que pedem prisão preventiva dos políticos do PT, se eles derem um espirro mais forte, por que eles não pediram a prisão preventiva do Flávio Bolsonaro? Olha, primeiro, gente, para mim, a prisão da família Bolsonaro nem interessa. Sem a família Bolsonaro solta com esses escândalos, a gente não vai educar o povo brasileiro. É claro que seria muito interessante a gente ver todos os corruptos presos, mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu duvido que o Aécio seja preso, né? Se tem coisas que a gente tem dentro desse Brasil extremamente incerto, a única certeza que a gente tem é que o Aécio não vai preso. Mas a pergunta que eu faço não é essa. A pergunta que eu faço é a seguinte: o Aécio, pelo menos, ele é denunciado pela Polícia Federal. O Aécio, pelo menos, tem denúncias que chegam lá no Poder Judiciário para algum juiz, ministro ou para alguma pessoa de alto nível no Poder Judiciário rejeitar o pedido de prisão preventiva. A pergunta que eu faço nesse momento é: se o Flávio Bolsonaro tem contato com o Queiroz está escondido e tudo aponta para um possível esquema de corrupção que envolve o Flávio Bolsonaro e o Queiroz. E se a ideia da prisão preventiva é exatamente evitar que aquela pessoa possa moldar o processo, possa atrapalhar o processo, ou seja, o Queiroz pode estar sendo treinado para falar mentiras no depoimento. O que está faltando para as instituições brasileiras pedirem a prisão preventiva do Flávio Bolsonaro? E a resposta é muito simples. Não é do PT, falta interesse. Como ele representa os interesses do Poder Judiciário, representa os interesses das elites e mais, são pessoas que podem mandar fechar o STF mandando um cabo e um soldado, nem pedido de prisão preventiva vai ter. É muito estranho. Olha, estoura um escândalo, né, a corrupção, possível corrupção do Flávio Bolsonaro. Dentro desse escândalo, levantam dados de que realmente o dinheiro vinha do gabinete do Flávio Bolsonaro e esse dinheiro ia para a conta do Queiroz e dinheiro da conta do Queiroz para a família Bolsonaro. Além de tudo isso, a gente tem uma circunstância em que a peça-chave da investigação some e depois aparece o Flávio Bolsonaro falando que recebeu uma ligação do Queiroz com uma explicação plausível. O caso do Flávio Bolsonaro é um caso ainda mais claro de interferência no processo do que o caso do Eduardo Cunha. A pergunta é: por que a prisão preventiva dele ainda não foi, pelo menos, pedida? A gente sabe que ela vai ser negada, mas por que ela não foi pedida? Ninguém vai querer pedir a prisão do filho do presidente, né, gente? Vamos cair na real. Isso mostra que não existe no Brasil nenhum tipo de luta contra a corrupção. Não existe no Brasil nenhum tipo de, digamos que, perseguição daquele cara que estaria fazendo coisa errada. Não. O que existe no Brasil é uma perseguição a políticos que não interessam às elites. Se fosse o Lulinha, olha, se fosse o Lulinha e fosse um caso de 20 mil reais, o pedido de prisão preventiva podia ser negado, mas ele estaria lá.
Se fosse o Lulinha, podia ser qualquer coisa, que o argumento que se teria dentre os eleitores do Bolsonaro é: o Lulinha trabalhava catando bosta no zoológico e agora ele tem 20 mil reais, isso está errado, tem que prender. Mas como é o Flávio Bolsonaro, como é o filho do presidente, nem prisão preventiva vai ser pedida. É assim, pode ser que peçam, mas se fosse contra o PT, o pedido de prisão preventiva ia ser simultâneo à divulgação do evento. Assim que divulgassem, já teria pedido prisão preventiva até para os primos, né, para todas as gerações. Deixa eu trazer o superchat. Nana Neném, como a imagem do Moro pode ser manchada por conta dos escândalos do clã do Bolsonaro? Será que vai continuar com a imagem de herói? Bolsogate pode segurar a onda do novo presidente? Olha, Nana Neném, acho que não. Não. E eu explico para vocês o porquê que isso não faz muita diferença e o porquê que o Bolsonaro, apesar de estar preocupado, ele está, digamos que, um pouco blindado nessa situação. Claro que a gente precisa admitir que a opinião pública ela tem um valor muito grande nessas horas. Vamos admitir isso, a opinião pública ela tem um valor assim, fundamental nesse momento, mas Bolsonaro, ele tem como apoiador o seguidor dessas igrejas, né? A gente não está vivendo uma circunstância convencional, a gente está vivendo uma circunstância na qual o eleitor do Bolsonaro, ele está com uma espécie de venda nos olhos, e essa venda é simbólica, essa venda acontece de várias formas. Primeiro, o eleitor do Bolsonaro tem o bloqueio emocional. O eleitor do Bolsonaro não quer acreditar que o Bolsonaro esteja envolvido em casos de corrupção. Esse bloqueio emocional, ele é um problema sério. É o problema das pessoas que estão defendendo a Damares com a revelação do pé de goiaba. Por mais que possa ser ridícula a situação, eu recebo mensagens de pessoas me xingando, falando exatamente isso. Olha, você é uma pessoa que vai sentir o peso da mão de Deus. Você vai sentir o peso da mão de Deus porque você não está respeitando uma revelação de uma pessoa que foi abusada como infância, uma pessoa que foi abusada pela infância e recebeu Jesus para se libertar. Por incrível que pareça, essa Damares, ela tem respeito dentro da realidade dela. Esse eleitor que está com esse bloqueio sentimental, ele não quer aceitar a ideia de que Bolsonaro possa estar envolvido em corrupção. E tem o outro eleitor que nem recebe a mensagem. Aquele eleitor que se informa só através de veículos religiosos, como a Record ou como a própria igreja, como os pastores, ele nem vai receber essa mensagem. A Record vai trabalhar, né? A Record, a Universal, eles vão trabalhar no sentido de blindar esse eleitor. E tem o cabeça dura, que mesmo que o Bolsonaro esteja fazendo coisa errada, ele vai sempre se adaptar. Aí encontram lá uma denúncia de uma corrupção do Bolsonaro. E aí ele vai calcular aquela corrupção e falar, não, mas o Palocci fez uma denúncia maior sobre o PT. Ele vai sempre dosar. Por causa disso, a gente não vai conseguir absolutamente nada. Essa denúncia vai ficar sendo utilizada para chantagear o Bolsonaro. E enquanto não tiver um ataque em massa de toda a imprensa, o que não vai acontecer, enquanto não tiver um ataque em massa, de toda a imprensa explorando esse assunto, nada vai acontecer. Nada vai acontecer porque a família Bolsonaro, ela entrou no poder já alinhada com quem tem poder no final das contas, quem manda, né? É básico, gente, é só perceber que o Aécio, assim que o trono dele diminuiu o poder, ele realmente começou a ser denunciado, mas ele nunca vai ser preso. Esse é o detalhe. Deixa eu agradecer aqui, muito obrigado mais uma vez, Nana Neném, pelo superchat. Um colega mandou sobre o FHC, tá aqui, FHC critica a divulgação de denúncias de corrupção do clã Bolsonaro. É interessante porque hoje todas as pessoas estão querendo, né, todas as pessoas que viram do que o escândalo foi capaz, essas pessoas estão querendo limpar o justiçamento da imprensa e limpar esse poder judiciário protagonista, né?
Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu neste sábado 15 o presidente eleito Jair Bolsonaro, em meio ao escândalo das movimentações suspeitas Fabrício Queiroz. Pelo Twitter, FHC disse lamentar que as pedras lançadas no governo, que ainda não começou, diariamente há pessoas acusadas de corrupção ou mau uso de dinheiro público. Lamento que antes de começar o novo governo, pedras sejam lançadas. É preciso verificar antes de condenar, mas sem confiança e credibilidade é impossível reconstruir o país como a maioria do povo deseja. A gente está vivendo um momento muito legal, né? A gente está vivendo um momento em que eu recebo mensagens de eleitores do Bolsonaro falando comigo que eu não posso fazer chacota, que eu não posso zoar, porque senão eu não sou brasileiro. A pergunta que eu faço para esse eleitor do Bolsonaro que pensa dessa forma é, peraí, onde estavam vocês quando o MBL fez um trabalho de desconstrução da ex-presidente, a que seria atual presidente, Dilma Rousseff, e todas as frases da Dilma eram pegas fora de contexto e ali eram feitas piadinhas, musiquinhas. Onde estavam vocês nesse momento? Vocês estavam do lado do MBL. Vou fazer chacota, sim. Serão 4 anos de chacota, sim. Ah, não, você não é brasileiro. Eu sou brasileiro, mas eu não sou otário. Eu sou brasileiro, mas eu não sou otário. Vocês, ignorantes, sem a mínima condição de entender de política, vocês colocaram no poder o governo mais corrupto da nossa história. Vocês colocaram o eixo Temer no poder com aquela brincadeira de fora PT. E agora, para rebater, vocês vieram limpando merda com jato de merda e colocaram esse grupo aí, o mesmo grupo. Vocês colocaram o PSDB no poder. O mesmo grupo que deu golpe contra Dilma Rousseff, vocês colocaram no poder. Agora a gente tem o Fernando Henrique apoiando o Bolsonaro. Vocês acham que é à toa? O Fernando Henrique já está no governo Bolsonaro. Vocês acham que o Moro é o quê? É o PSDB no governo Bolsonaro. Então, olha, desculpem-me a franqueza, vou debochar sim. E se vocês pensam que a eleição do Bolsonaro me prejudica como comunicador, não. A eleição do Bolsonaro não me prejudica como comunicador, muito pelo contrário. A eleição do Bolsonaro me dá a oportunidade de mostrar que tudo o que eu falei durante esse tempo vai acontecer. Eu falei sobre as alianças perversas, eu falei sobre a insegurança econômica, eu falei sobre o entreguismo, tá tudo acontecendo. Então, por mais que eu tenha lutado contra isso durante todo o tempo, essa eleição do Bolsonaro mostra que eu estava certo. E não tenta tirar de mim esse trunfo de agora falar o meu eu avisei. Vou debochar. Pode vir com chantagemzinha de que, torcendo. Eu não estou torcendo para dar contra, tanto é que eu dou as dicas de tudo que eu acho que é necessário para funcionar. Continuo dando as minhas... Eu não sou a palavra final sobre o conhecimento de absolutamente nada, mas se eu estivesse torcendo para o contra, eu só ia debochar. Não, eu falo, olha, melhor seria se acontecesse isso. E quando ele faz aquilo que eu admito ser correto, eu bato palmas. Mas enquanto ele estiver fazendo aquilo que eu sempre critiquei, eu vou continuar criticando. Então não adianta vir com chantagemzinha. Até parece que não é brasileiro, tá torcendo para dar errado. Não estou torcendo para dar errado, não. Eu estou torcendo para que vocês percebam que vocês foram feitos de idiotas. Isso é necessário para o crescimento de vocês. Alan Menegatso. Estopa, você acredita que o alto comando da cúpula militar já está abandonando o barco do Bolsonaro? Ou você acredita que eles vão se queimar junto? Alan Menegatso. Alan, eu acho que à medida que os escândalos forem aparecendo, as pessoas vão continuar escondidas, tá? É mais ou menos assim. Ninguém vai querer largar o osso. Se vocês perceberem que até o último momento o PSDB esteve no governo Temer, eles não queriam largar o osso mesmo que o governo Temer estivesse sangrando. O que eu percebo hoje é que essa turma vai continuar sim, porque eles querem ter poder de influência. O negócio é o seguinte, nós que somos pobres, a gente fica nessa, mas o cara não vai querer queimar o filme. Olha, o Fernando Henrique não tá nem aí se ele vai queimar o filme, ele quer mais milhões. A real é essa. Fulano, em compensação, fulano perdeu, ele perdeu. Ele perdeu o status, o poder, mas em compensação, tanto de dinheiro que esses caras ganharam na entrega do pré-sal.
É muita coisa. Gilmar Ferreira fala que o FHC tem medo de ser fuzilado, né? Aquela antiga conversa lá do FHC ser fuzilado por causa da privatização da Vale, aquilo lá está superado. Aquilo é na época que o Bolsonaro era um comunista que apoiava o governo chavista. Hoje não acontece isso mais não. Hoje o Bolsonaro é Trump. Hoje nós temos um Bolsonaro que tenta imitar o Trump, que apoia o governo Trump e que não vai fuzilar ninguém. Ele se fuzilou nessa brincadeira. Deixa eu liberar aqui os comentários. Muito obrigado, pessoal. Gostaria de agradecer vocês pelos compartilhamentos. Estamos chegando aqui a 1.600 pessoas, 1.550 pessoas assistindo. E eu queria pedir vocês que compartilhem para a gente aumentar o alcance. A Regina Brasil falou: meu superchat não entrou. Tem alguns superchats que realmente não param, Regina Brasil. Eu acho que é a partir de 5 que ele para lá em cima. Quando eu vejo o outro só passando, eu leio. Mas eu não vi o que eu estava como na frente. Léo, o Moro é para ir preso. Mas isso só vai acontecer se a gente conseguir explicar para os alienados que o Moro fez coisa errada. Porque enquanto o alienado estiver pensando que o Moro é justo, honesto, um juiz imparcial, a coisa está difícil. Deixa eu liberar aqui os comentários. Tadeu Teixeira. E se Lula e os petistas pedissem perdão a Deus e virassem evangélicos e comessem a goiaba sagrada? Será que seriam absolvidos? Olha, o problema é o seguinte. Tadeu Teixeira, existem duas possibilidades. Você falou uma coisa muito interessante. Existem duas possibilidades nessa proposta sua. Se o Lula pedir perdão a Deus e falar que agora está convertido e comer a goiaba sagrada, ele vai ter que se submeter à ordem dos pastores que recebem a ordem lá de Israel. E esse é o exato motivo para Lula ter caído. Por que o Lula caiu? Por que a Dilma caiu? A Dilma caiu, entre outras coisas, porque ela não quis aceitar a imposição de regras vinda de Israel. Vocês lembram aquele conflito que chamaram o Brasil de anão diplomático, essas coisas. Se o Lula converter, pedir perdão a Deus e falar que agora está convertido, virou pastor Lula, mas não virar submisso ao esquema das igrejas evangélicas que a gente tem hoje, não adianta, porque os pastores vão falar que o Lula é o Satanás que está fingindo que se converteu. Se o Lula se converter num esquema de submissão, ele volta para o poder, não tem dúvidas. O que mantém o Lula preso e o que tira o Lula da presidência hoje é o fato dele estar batendo de frente com os interesses das elites. Se o Lula quisesse ter saído e quisesse ter virado presidente, bastava ele fazer um acordo com as elites. Olha, vou governar para vocês. Simples assim. O que manteve o Lula preso foi que ele queria governar para a sociedade mais humilde, queria governar para os mais pobres. Aquela mesma política social de redistribuição de renda, direitos trabalhistas. Se ele tivesse feito o oposto, olha, eu vou ser eleito, mas depois de eleito vocês podem empurrar fim de 13º, fim de férias, não tem problema. Ele teria, obviamente, sido eleito. Heleno, Novos Caminhos. O que você acha da união Bolsonaro com Trump? Vai dar algum lucro ou algo bom para o Brasil? Olha, Heleno, quando a gente pensa nessa questão dessa união Bolsonaro-Trump, a gente pensa quais são os interesses envolvidos. É claro que os interesses envolvidos nessa parceria são interesses de um Brasil que forneça matéria-prima para o Trump. Por quê? A tendência de qualquer país soberano é buscar os seus interesses e não buscar os interesses de outros países. É só o eleitor do Bolsonaro que acredita que o BNDES dava dinheiro para país comunista. Porque não faz sentido nenhum. Nenhum país faz uma coisa dessa. Qual que seria o interesse do Trump com o Brasil? Seriam dois. O primeiro, produzir no Brasil para ser consumido nos Estados Unidos. Seria um processo de mexicanização do Brasil. Hoje, o México está fugindo disso, porque isso não gera qualidade de vida dentro daquele país.
Nesse processo, eles mantêm o desemprego alto dentro do Brasil para conseguir contratar pessoas com baixos salários, produzem as coisas no Brasil e mandam para os Estados Unidos. Por quê? Porque produzir dentro dos Estados Unidos seria caro. Então, eles usam a mão de obra muito baratinha no Brasil, a energia abundante do Brasil e usam também a matéria-prima abundante do Brasil e mandam para os Estados Unidos o filé. A outra intenção é que o Brasil não seja um país industrializado para disputar com os Estados Unidos no mercado internacional. Ou seja, essas empresas americanas que vão produzir no Brasil, elas não vão produzir para o brasileiro consumir. Você lembra daquela história que o melhor café que a gente tem no Brasil vai para fora? É isso que vai continuar. E o outro ponto é um Brasil não industrializado, porque se o Brasil estiver industrializado, ele compete com o resto do mundo. Uma forma simples de entender o que é não querer um Brasil competindo com os Estados Unidos no resto do mundo foi a Operação Lava Jato. Tem pessoas que acreditam que era uma luta contra a corrupção. Toda vez que uma pessoa falar comigo, existe no Brasil uma luta contra a corrupção, eu vou sempre perguntar, e o Aécio? O Aécio, lógico, é um de muitos que jamais serão presos porque não existe luta contra a corrupção. Nessa Operação Lava Jato, buscou-se destruir a reputação do Brasil ao redor do mundo e destruir as maiores empresas brasileiras para diminuir a concorrência internacional. Ou seja, as empresas brasileiras não vão mais incomodar as empresas americanas fora do Brasil. Então a resposta que eu te dou é muito simples, isso não vai produzir algo de bom para o Brasil. É interessante uma parceria Brasil-Estados Unidos? Claro, mas não essa parceria que o Bolsonaro está propondo de um Brasil submisso. Mair Mendes fala, tô ouvindo o choro, a Luísa tá lá chorando, a Jennifer fica passando com ela para um lado e para o outro, ela chora, e quando ela para de chorar, ela chora mais um pouquinho. Muito obrigado, pessoal, pelos comentários, muito obrigado pelo superchat. Eu comentei, deixa eu ver aqui, Álvaro Valério, Batista de Pádua, o FHC sai em defesa da legião corrupta do governo porque tem medo do povo descobrir que os filhos dele é corrupto igual aos filhos do Bolsonaro. O FHC, a realidade é que essa galera está percebendo como que eles estão destruindo a democracia no Brasil, né? Gilmar Ferreira, fale dos caças e bombardeiros soviéticos na Venezuela. Esse assunto é interessante porque eu tenho um amigo, foi até candidato a deputado, que é o Ponciano. Ele comentou uma coisa que eu não sei se foi dele, mas eu vi através de uma mensagem dele, que é essa questão que o Brasil acabou chegando, né, no governo Bolsonaro. Antes do Bolsonaro tomar o poder, nós já temos uma situação, inclusive, de guerra fria com a Venezuela. E a gente tem, dentro da Venezuela, provavelmente, agora a gente tem armas nucleares, né, ou seja, é uma Venezuela que agora, com um míssil, pode acabar com uma cidade inteira do Brasil, porque um louco ficou falando bobeira. Um deputado falar bobeira é uma coisa bem diferente de um presidente falar bobeira. O Brasil não tinha noção do que estava fazendo quando estava colocando um cara que fala tanta bobeira na presidência da República. Ou seja, o futuro do Brasil, o futuro de nossas crianças, o futuro do Brasil inteiro agora tá nas mãos, tá nas palavras de um cara que constantemente fala bobeiras, fala ridicularidades, porque durante 20 anos... Gente, o que é o Bolsonaro? O Bolsonaro é um esquema de ridículo na política que dá certo, dá muito certo. Esse radicalismo dele elege. Então, durante 28 anos, ele foi jogando com esse radicalismo dele e foi se elegendo. O problema é que ele não estava preparado para sair de um cargo legislativo, que no cargo legislativo, para vocês terem uma ideia, o cargo legislativo exatamente para permitir a liberdade de expressão, num cargo legislativo, o parlamentar pode falar a bobeira que quiser. Se for um legislativo federal, ele tem a tal da imunidade parlamentar, que ele pode falar coisas que a gente pensa, nossa gente, como assim uma pessoa fala uma coisa dessa? Ele pode subir lá no púlpito e falar, olha, no meu ponto de vista, a gente tem que expulsar todos os índios do Brasil. Ah, não, uma coisa dessa deveria ser crime. Não, não é, porque o parlamentar, ele representa, né, o povo que pensa igual a ele. Então, se ele falar uma bobeira dessa, ele tem uma imunidade parlamentar para falar isso. Então, o Bolsonaro foi um cara que, durante todo o tempo, ele falou bobeira tranquilo, porque ele sempre foi parlamentar, ele sempre foi blindado, sempre pôde falar bobeira,
E quem escutava a bobeira do Bolsonaro nunca imaginava a possibilidade do Bolsonaro chegar na presidência. Ninguém imaginava que, a troco de não ter o PT no poder, o Poder Judiciário faria vistas grossas a crimes eleitorais. O que a gente está vivendo hoje é isso. É um Poder Judiciário que pensou, é melhor aceitar os crimes eleitorais do Bolsonaro e deixar o Bolsonaro ser presidente do que ter mais uma vez o PT no poder e o PT agora permitir a investigação de tudo que a gente fez, né? Porque olha o peso da coisa. De um lado, o Poder Judiciário vê a possibilidade do Haddad vencer, e se o Haddad tivesse vencido, a gente teria investigação sobre o caso Tacla Duran. Se o Haddad tivesse vencido, a gente teria investigação sobre muitas pessoas do Poder Judiciário que estão envolvidas na destruição da indústria nacional através da Operação Lava Jato. Só que o Bolsonaro venceu, mas venceu com impulsionamento de WhatsApp, com fake news, várias coisas que os próprios ministros tinham falado que se acontecessem a eleição tinha que ser anulada. Mas só que agora os ministros estão numa sinuca. Eles preferiram deixar o Bolsonaro como presidente, mesmo com os crimes eleitorais, do que anular as eleições, porque senão existe uma possibilidade muito grande do Haddad vencer, do PT vencer. E como que eles vão deixar chegar ao poder um grupo dentro do qual o maior líder teve a esposa exterminada por um programa de perseguição política, né, foi extremamente perseguido, foi preso nesse esquema aí de perseguição política. Então hoje, esse poder judiciário, os tribunais superiores, estão engolindo os crimes eleitorais do Bolsonaro porque dos males é o que eles conseguem ver como menor. E o pior, a gente tem um endosso popular. Por mais que as coisas sejam absurdas, olha, a gente tem dentro de um país vizinho contra o qual o Brasil declarou guerra praticamente, a gente tem armas nucleares que podem ser lançadas no Brasil. Agora, vocês já imaginaram o que é um míssil nuclear caindo dentro da cidade de São Paulo? Claro que todo mundo espera que o míssil nuclear caia em Brasília, esse é o sonho do brasileiro, mas não. Normalmente os mísseis nucleares são lançados nos polos industriais para dar muito prejuízo. Vocês já pararam para pensar o que seria uma coisa dessa? Né? Muita gente aí deve estar pensando, é uma das cidades mais coxinhas do Brasil. Não, mas não é assim que a gente tem que pensar. São brasileiros que vão morrer, é uma infraestrutura que vai ser destruída, é um dano permanente. E não pensem sob hipótese alguma que os Estados Unidos entraria contra a Rússia a favor do Brasil. Isso nunca, sob hipótese alguma. Por quê? A Rússia tem armas nucleares para jogar nos Estados Unidos. O Brasil não tem armas nucleares para jogar em ninguém. O que significa que qualquer ataque da Rússia contra o Brasil vai ficar entre nós. Se o Brasil tentar atacar a Venezuela, tiver uma represália da Rússia, não pensem vocês que os Estados Unidos vão entrar do lado do Brasil contra a Rússia. Uma guerra entre Estados Unidos e Rússia é destruição mútua. Uma guerra entre Rússia e Brasil é Brasil destruído, acabou. Então não sejam iludidos de pensar, não, mas aí Trump vai ajudar a gente, vai. O Trump vai bater de frente contra outro país nuclear, sacrificar o próprio povo para ajudar o Brasil. Não, gente, não vai. Basta ter um pouquinho de inteligência. Não vai. Nenhum país vai brigar com a Rússia para defender o Brasil. Isso é claro. E aos poucos a gente vai entrando numa situação de extrema idiotice. E sabe o que acontece quando você fala isso com uma pessoa dessas igrejas? Olha, isso é o mais desesperador, tá? Quando você fala isso para uma pessoa que acredita na história da goiabeira, da Damares recebendo Jesus na goiabeira, quando você fala isso com a turma do kit gay ou a turma da mamadeira, eles viram para você e falam a seguinte coisa: está tudo nas mãos de Deus. Vocês entenderam? Olha só, a gente está numa situação de uma guerra fria contra um país que tem apoio de um país com infraestrutura nuclear. Agora os Estados Unidos vão pular fora. Não imaginem que os Estados Unidos vão mandar armas nucleares no Brasil para fazer medo na Rússia. Eles não vão. Não vão. Porque a Rússia mandou a arma nuclear para a Venezuela para proteger a Venezuela de uma possível invasão. Ela não está declarando guerra, ela está protegendo a Venezuela. Ou seja, a palhaçada está vindo do Brasil. Não imaginem que os Estados Unidos vão mandar arma nuclear para o Brasil ficar protegido contra a Rússia. Não vão. E a gente tem uma situação em que o Brasil vive um clima de guerra fria com o país vizinho, e é uma guerra fria que pode custar a morte de muitas pessoas, que já não é uma guerra tão somente contra a Venezuela, é uma guerra que envolve a Rússia. E dentro do Brasil, as pessoas que votaram no Bolsonaro
viram e falam, não se preocupe, tá tudo na mão de Deus. Tá punk. Tá bem difícil a nossa situação. Marcos Vinícius fala, fiz de tudo para não debochar da Damares com a história de Jesus e o pé de goiaba. Você não acredita que isso não foi uma arapuca para a esquerda cair e o coiso passar de bonzinho? Não. Quem fez Assim, a Damares fez esse depoimento do pé de goiaba tem muito tempo, Marcos. Não é para campanha, não. Ela faz isso para ganhar fiéis. Isso funciona muito bem nessas igrejas. Por isso que eu falo, não adianta tentar ridicularizar a Damares dentro da igreja dela, porque eu recebo mensagens de pessoas falando que a mão de Deus vai pesar sobre mim por causa disso. Olha, qualquer um desses pastores dessas igrejas que apoiaram o Bolsonaro, se quiser ter a experiência de escutar eu falando na cara deles, olha, eu não acredito. Jogue aí o seu poder contra mim. Eu faço abertamente, eu estou fazendo aqui via vídeo, porque eu não tenho a oportunidade de chegar perto de uma Damares, desses pastores poderosíssimos, de um Malafaia, de um Marco Feliciano. Eu não tenho a condição de chegar e falar de frente com eles. O Malafaia, que gosta muito de falar, não fale de ungido do Senhor. Olha, Malafaia, manda para mim um câncer. Manda para mim uma morte de qualquer tipo. Olha, Damares, você que recebeu essa unção do Senhor, me amaldiçoa. Né? Como diria o Henrique Cristo com o Paulinho do Diabo, que o Henrique Cristo, o Padre Quevedo, virou pro Toninho do Diabo e falou, se você é o Satanás, entorte meu dedo. Né? Aí ficou o bobo lá do Toninho do Diabo lá falando, você vai morrer. Aí o Padre Quevedo fala, todos vamos morrer. Mate-me agora. Então é muito simples, olha, se algum desses pastores, se tiver aí, se tiver qualquer um que tenha contato com um ungido do Senhor que tenha apoiado o Bolsonaro e se considera um ungido do Senhor blindado, eu te peço, me faça esse favor, leve para ele o convite para que ele lance em mim sei lá, qualquer tipo de coisa, uma bênção da desencarnação, uma maldição do trucida Jesus, qualquer coisa eu não acredito, simples assim. Jesus não deu para ninguém poder. O evangélico e o crente que fala que o outro vai pagar, que o outro vai perecer, está fazendo bruxaria. A mim não engana. Olha, se você vê um pastor falando, olha, irmão, você está fazendo isso, você vai pagar, você vai ver o peso da mão de Deus. Isso é magia negra. Jesus Cristo não veio para a terra para poder prometer trucida, não. Qualquer crente que estiver usando a igreja para ameaçar e falar que se não fizer daquele jeito, coisa ruim vai acontecer, está fazendo magia negra, meu amigo. A mim não engana. E olha, eu não tenho medo nenhum disso. Então quem aí conhecer Damares, Malafaia, Feliciano ou qualquer outro ungido do Senhor que tenha apoiado Bolsonaro, eu estou te chamando de pilantra e te peço que, por favor, me amaldiçoe e me mande aí uma doença maligna para que eu morra, para mostrar para os seus fiéis de que não pode falar de você. Você é um pilantra. Simples assim. Eu não tenho medo nenhum. A mão de Deus vai pesar, porque você falou da Damares. É hipócrita. A pessoa que sabe da verdade, esconde a verdade e fala mentira, é hipócrita, é egoísta, simples assim. Assim como todos os pastores que escondem o evangelho e ficam buscando pedacinhos da Bíblia para fundamentar aquilo que eles querem. O cara quer tomar seu dinheiro, ele busca um pedacinho da Bíblia para tomar seu dinheiro, mas ele não lê um evangelho para você, porque senão você pula fora da igreja dele. É hipócrita, simples assim. Lídio Barreto Filho, família Bozo, está fazendo da presidência um cortiço 17. E os eleitores deles são a Bertoesa. Muito obrigado, Lídio Barreto Filho, pelo superchat. José Benedito da Silva. Léo, ele fala que o povo ateu não acredita no Jesus Supremo da Goiabeira Santa. Nossa, confundiu tudo aqui, meu olho, eu acho que é cansaço. Léo, que o povo ateu não acredita no Jesus Supremo da Goiabeira Santa, que ungiu o motorista para movimentar e ocultar R$1.200.000 de propina nos otários 171. Sem contar que, olha,
provavelmente esse motorista deve ser ungido. Deve fazer parte, com certeza, olha, com todo respeito a quem realmente acredita em Deus, com todo respeito mesmo, esse motorista provavelmente deve ser dessas igrejas. Então, assim, a mim não engana, gente. Pode xingar, pode falar que eu vou receber aí o peso da mão de Deus, pode falar o que quiser, a mim não engana. Simples assim. Essas igrejas que envolvem a venda da salvação, a mim não enganam. São grandes negócios, eu preciso admitir, são pessoas que vão ficar cada vez mais milionárias, mas a mim não engana. Souza Bahia. Léo, quem dos apóstolos fez imposição de mãos em um protestante que confiou a ele a igreja, como está escrito em Atos dos Apóstolos 14:23. Souza Bahia fala, Alves Sérgio, as asas de Messias o protegem. Deixa eu ver aqui. Tic-tac, Jesus era pobre, nasceu na pobreza. Como acreditar nesses líderes de igreja que só pede dinheiro usando o nome dele? Esse dinheiro não é dinheiro certo. Isso é uma estratégia, tic-tac, porque Fernando fala, menos hóstias e mais goiabas. Tem que ser no hashtag, tá, Fernando? Para ficar bem, tipo, menos Marx, mais Mises. Pessoal, bom, deixa eu agradecer muito pelos compartilhamentos, lembrar vocês que vocês podem compartilhar para aumentar o alcance. O Tic-Tac fala essa questão de Jesus ser pobre. Esse Jesus, o Jesus histórico, o Jesus bíblico, o Jesus verdadeiro, Tic-Tac, é inimigo mortal dessas igrejas. Essas igrejas são, na verdade, seitas satânicas, só que se você... Imagina o seguinte, imagine que um determinado charlatão tente montar uma igreja e chame essa igreja de seita satânica. Ele não vai atrair muita gente. Não é estratégico. Ele não vai levar a gente para essas igrejas se ele batizar de seita satânica. Então, o que eles fazem? Eles montam uma seita satânica, utilizam um argumento que é uma igreja evangélica, mas lá na doutrina, no íntimo, na lógica, é uma seita satânica. A maioria dessas igrejas não mostram o evangelho para as pessoas que frequentam. A maioria das pessoas que frequentam não leem o evangelho. Elas ficam só alienadas em cima daquela realidadezinha que o pastor falou. E, certamente, se os pastores falassem sobre o Jesus pobre e sobre o que o Jesus pobre falou, pelo menos 90% dos fiéis iriam embora, porque esses fiéis também não são boas pessoas. Não estou falando de todos, mas o fiel que procura uma igreja com segundas intenções, que o Jesus veio para servir. Se Jesus tivesse vindo aqui na terra para ser o rei, para ter glórias e louvores materiais, tudo bem, mas é um Jesus que veio para servir. No entanto, as pessoas procuram essas igrejas para se tornarem expressões máximas do poder aquisitivo. Essas pessoas dessas igrejas, a maioria possui uma soberba muito grande, né? Aquele peito em pé, aquela sensação de que são melhores do que todo mundo. E, obviamente, se o Jesus de verdade fosse divulgado, essas igrejas esvaziariam, porque essas pessoas não procuram as igrejas para acharem Jesus. Elas procuram as igrejas para enriquecerem. Olha, uma pequena fatia desses fiéis procuram as igrejas para louvarem Jesus e na hora que percebem que não tem muito louvor a Deus, pulam fora dessas igrejas. A maioria procura a igreja com segundas intenções, ou quer enriquecer, ou quer resolver um problema de saúde na família, ou então quer um contexto social dentro do qual elas vão brilhar, é uma pessoa que não teve muito sucesso como artista fora da igreja, ou como palestrante fora da igreja, dentro da igreja. Ela acaba vendo uma oportunidade daquilo dar certo. Então, são esses os contextos dessas igrejas. Não tem muita coisa a ver com Jesus. Ah, mas tem fanático lá dentro? Tem. Eles gritam em nome de Jesus? Gritam. Mas eles nem sabem que estão sendo enganados. Eles criam aquele fanatismo na cabeça deles, acreditam no Jesus que eles querem criar. Eles não buscam Jesus na Bíblia e não acreditam no Jesus bíblico.
Eles acreditam no Jesus da cabeça deles. E é por causa de que o Jesus deixa de ser o Jesus da Bíblia e passa a ser o Jesus da cabeça deles que fica muito fácil apoiar um Bolsonaro. Ah, não, mas o meu Jesus quer a morte do bandido. O meu Jesus quer a morte do petista. O meu Jesus é contra a distribuição de renda, porque de acordo com o meu Jesus, aquelas pessoas que estão passando fome são vagabundos. E aí vai. O meu Jesus é diferente. O meu Jesus pensa diferente. Tadeu Teixeira, qual será o Deus que essas igrejas seguem? Já com o uso da mentira, do ódio, da difamação, da enganação, não me parece cristão. Tadeu Teixeira. Ontem eu estava conversando com uma amiga do Brasil 247, ela é evangélica. A gente estava pensando, né, como que são as coisas no Brasil. É claro que com a diferença de uma letra, hoje a gente vive um hortifruti na situação da política brasileira e da religião brasileira, né? Que a gente tem a situação da Val do Açaí, o laranja do Bolsonaro, a gente tem a goiaba da Damares e todos eles adorando o deus Mamão, que na verdade não é Mamão, é Mamon, que é o deus dinheiro, que essas igrejas adoram, é o deus dinheiro. São pessoas que usam dons para ganharem dinheiro, que é o que eu falei logo no início aqui, sobre a questão do João de Deus, que olha, se João de Deus era aquilo, imagine se fosse João do Diabo. Léo, já não assisto TV e ainda quando ligo o rádio e as estações sendo invadidas por esses enganadores da fé, me dá nojo. E é o que está dando dinheiro, tá, Angelita? Porque, olha, essas igrejas, elas oferecem como eu diria, essas igrejas oferecem tudo de uma forma muito fácil. O Bolsonaro usou exatamente a estratégia da igreja. Essas igrejas oferecem tudo. Se você, eu quero um helicóptero, irmão, você ora que você vai conseguir. Da mesma forma, o Bolsonaro, ele é o presidente que ele ofereceu tudo para todos. Qualquer um hoje que votou no Bolsonaro acha que o Bolsonaro vai resolver o problema da vida dele. Olha, o problema da minha rua, o problema meu é que nunca tampa um buraco da minha rua. Agora Bolsonaro eleito, isso vai resolver. Ana Prats fala, procurem o vídeo do Edir Macedo contando o dinheiro do dízimo. Cara demoníaca, riso medonho. Eu avisei Lula livre, Lula Nobel da Paz. Ana Prats. E esse tipo de coisa não assusta o fiel, tá, Ana Prats? Porque, olha, o fiel que procura essas igrejas porque ele quer virar um Edir Macedo. Não é porque ele quer estar próximo de Jesus, ele quer prosperidade financeira. E quando ele vê o Edir Macedo, ele vê uma pessoa que conseguiu aquilo, então ele tem admiração. Essas igrejas estão longe de Cristo. Tem absolutamente nada a ver com o evangelho. Nada, absolutamente nada. Isso, Léo, amam a mentira. Mateus 8:20. O filho do homem não tinha onde reclina a cabeça, como esses pastores pregam a teoria da prosperidade, né? Porque, olha, gente, vamos cair na real. O Brasil é um país cristão, né? Por maioria, mas é o país mais hipócrita e corrupto do mundo. Nesse país, antes eu achava que era a Nigéria, não, agora eu falo, é o Brasil. Nesse país, que é o país mais corrupto do mundo, vocês acham que dentro das religiões a gente teria honestidade? E o problema da honestidade da religião está no fiel. O fiel, a maioria do fiel que é pilantra. E os pastores aproveitam da pilantragem desses fiéis e deitam e rolam. Olha, quando um fiel vai para a igreja e ali ele começa a vender geladeira, entregar geladeira, vender tudo e entregar, não pensem vocês que aquele fiel está fazendo aquilo por amor a Deus, não. Ele está fazendo aquilo porque ele está fazendo uma troca com Deus, ele está fazendo aquilo por causa de um arrependimento de alguma coisa que ele tenha feito. Aquele desespero daquele fiel em tentar comprar Deus é um sentimento de culpa que ele tem. E é essa corrupção que existe dentro da sociedade brasileira que é aproveitada por esses pastores para ganharem dinheiro. Eu tenho uma amiga de Contagem que ela era aquela... Eu particularmente, eu não vou levantar nenhuma hipótese do que eu vou falar aqui seja coisa errada. Cada um pensa da forma que quiser, mas é assim, ela considerava o que ela fez errado. Ela era aquela pessoa que ia para a igreja, dava dinheiro, ficava falando em línguas, que eu não duvido que pessoas façam isso, mas eu sei que o dela era charlatanismo para crescer entre os pares. Aí, um certo dia, ela fala que
Jesus falou com ela que ela só conseguiria ser feliz se ela realmente expressasse um erro que ela cometeu no passado, que ela traiu o marido e pronto. Aquilo estava perseguindo ela tanto, há tanto tempo, que ela estava precisando dar o dinheiro dela constantemente para as igrejas por causa daquele sentimento de arrependimento. Então, assim, são pessoas que vão acumulando muita coisa na vida e começam a pagar indulgência. Essas pessoas acham que estão comprando Deus, comprando salvação, e os pastores deitam e rolam. Estopa, e o Daciolo me parece realmente cristão verdadeiro pelo discurso. Vi um vídeo em que ele fala para uns pastores dividir as ofertas com os fiéis. E eu acredito no Daciolo. Desde o primeiro momento, falaram comigo, desde a primeira aparição do Daciolo, falaram comigo, é um grande louco, tem que ser destruído. Não, eu me recuso e não falo mal do Daciolo. Então, até hoje estou invicto. Nunca duvidei da fé do Daciolo, nunca falei mal do Daciolo aqui, né? Porque eu acredito nele. Ele pode estar me enganando? Pode. De todos os pastores famosos que eu conheço, o Daciolo é o que eu acredito, né? Não sei se ele é pastor ou não. De todos os cristãos que falam muito do cristianismo em eventos públicos, tem muito cristão que não fica nessa piração, que ele realmente é fiel e não fica falando, pregando. De todo mundo que prega a palavra que eu conheço, eu só acredito no Daciolo. Esses que pregam, esses famosinhos aí. O resto, pra mim, é tudo charlatão. Aquele eu acredito que tem fé, o Daciolo. Então eu acho, olha, glória a Deus. Andrei Teixeira, glória a Deus, Andrei, glória a Deus. Aquele eu acredito, o Daciolo eu acredito. E por isso que eu nunca falei mal dele. Eu falei, olha, esse cara tá falando o que vem de dentro do coração dele e o que nas convicções dele vai ser o melhor. Eu via o show do debate. O Alckmin falando uma coisa que você fala, olha, o Alckmin sabe que isso é mentira. O Alckmin sabe que isso não vai trazer prosperidade para o Brasil. O Alckmin sabe que ele está julgando com as elites. E aí vinha, né, depois do Alckmin, vinha o Coringa falando a palhaçada dele. O pior lixo que tinha lá para mim era a Marina Silva. A pessoa que eu mais repudio é a Marina Silva, a mais incoerente. E dentro daquilo tudo, vinha o Daciolo e falava o glória a Deus dele, e eu falava, no glória a Deus do Daciolo eu acredito. Né? Aquele glória a Deus que eu acredito. Léo, as denúncias de João de Deus já eram sabidas, mas estavam aguardando o momento. O momento é abafar o Bolsonaro. Ah, será que eu perdi? Perdi. O Malafaia é milionário roubando os fiéis. Quem diz isso é o Luciano Costa. Maré é uma sonsa. Maria Auxiliadora Zanetti, Daciolo é outro louco fanático. Então, mas o detalhe é o seguinte, existe... Olha, eu não acredito que... Você falar comigo que o Malafaia acredita em Deus, eu não acredito. Né? Tá dentro do íntimo dele, ninguém tem condição de afirmar nada, mas eu não acredito. Eu não acredito porque ele claramente distorce aquilo que está na Bíblia. Se falar comigo que o Feliciano acredita em Deus, é até piada, né, gente? Falar que aquelas pessoas da bancada evangélica acreditam em Deus é até piada. Agora o Daciolo, ele pode ser só um fanático. Tem gente que não acredita em Deus e acha que Deus é uma grande loucura. Para quem não acredita em Deus, o Daciolo pode ser só um fanático, mas eu acredito que o Daciolo acredita. Eu não estou entrando no mérito se Deus existe ou se Deus não existe. Eu estou entrando no mérito da fé do Daciolo. Eu acredito na fé do Daciolo. Agora, acreditar na fé do Marco Feliciano é piada, né, gente? Acreditar na fé do Magno Malta é piada. Vamos cair na real. O Magno Malta destroçou a vida de várias pessoas para fazer política, com essa história dele de ser contra a pedofilia. A Damares com a história do pé de goiaba. Aí vem o Malafaia usando a autoridade dele como religioso para pregar o ódio. E vem o Feliciano, assim, Feliciano o Feliciano é covarde, né? O Feliciano, ele é dissimulado, fazendo toda aquela jogada covarde dele, de fazendo aquela intriga, né, dentro, com as pessoas. Falar comigo que aquilo acredita em Deus? Não acredito que ele acredite em Deus, não. O Daciolo, até nas críticas a todos os governantes, ele fazia uma crítica dentro das convicções dele, não uma crítica somente para fazer política. Quando o Daciolo bateu de frente com a nova ordem mundial, eu falei, esse cara acredita no que ele está falando, esse cara quer fazer o bem,
É lógico que o brasileiro não está pronto para entender o que ele está falando. Mas procurem as denúncias que ele fez agora que as eleições passaram, né? Que se eu falasse durante as eleições, procurem sobre o que o Daciolo está falando. As pessoas iam falar comigo, não, agora você está fazendo campanha para o Daciolo. Era perigoso, porque a gente estava lutando para tentar eleger o Haddad. Mas agora eu falo, olha, voltem no que o Daciolo falou e pesquisem. Um desafio que eu faço para vocês. Voltem nas denúncias feitas pelo Daciolo a respeito dos banqueiros, da nova ordem mundial e pesquisem a respeito. Você vai ver que de todos os candidatos, o que teve mais peito, o que teve mais coragem de expor aquilo que o povo precisa saber foi o Daciolo. Só que o Daciolo aí ele tem uma certa imaturidade. Ele não entende que as pérolas estão sendo jogadas aos porcos. Que a gente tem uma quantidade muito grande de porcos intelectuais no Brasil. Então, entre as pessoas que estão assistindo aqui, eu falo tranquilamente. Eu conheço vocês têm paciência para ouvirem coisas que não são convencionais, informações que jamais seriam ouvidas pelo público comum, então eu falo, procurem o que o Daciolo fez de denúncia e pesquisem coisa por coisa. Vocês vão ver que ali não estava simplesmente um fanático. Ali estava uma pessoa louca para falar a verdade com a sociedade. Só que não adianta. Não adianta. Nem todos estão preparados para sair da Matrix. Nem todos estão preparados para receber a verdade. Mas um desafio que eu faço para vocês. Voltem nos debates, escutem as denúncias do Daciolo, principalmente aquelas relacionadas às organizações secretas, e pesquisem. Vocês vão ver a intenção dele. A intenção dele era orientar o povo brasileiro. Eliane e Márcia, para mim, esses grandes pastores são todos ateus. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. É incoerente você imaginar que um pastor desse acredita em Deus e brinca com a religião da forma como eles brincam. Então não faz sentido. Ó. É totalmente incoerente você imaginar que um Silas Malafaia tem temor a Deus, mas ele usa o discurso, fazendo de conta que está falando em nome de Deus, para pregar coisa que ele sabe que Deus não pregou. São pessoas que têm consciência do que está na Bíblia. Não são pessoas, não são ignorantes. São pessoas que sabem o que está na Bíblia. E mesmo sabendo o que está na Bíblia, eles distorcem. Né? Se eles sabem o que está na Bíblia e distorcem, é porque eles não acreditam na Bíblia. Isso é muito claro. Gilmar Ferreira, descoberto que João não é de Deus e Bolsonaro não é Messias. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Para descobrir que João não é de Deus vai ser muito rápido, porque ele é concorrente das igrejas que estão dominando o Brasil. Então, como concorrente financeiro das igrejas, vai espalhar muito rápido aí a notícia de que João de Deus não é de Deus. Agora, para espalhar a notícia que Bolsonaro não é o Messias, a gente tem que dobrar o trabalho, viu? Porque, olha, existe uma cortina na frente desse eleitorado do Bolsonaro, um fanatismo extremo que não deixa esse povo aceitar qualquer coisa contra o mito. É uma coisa absurda. Carlos e Michele Brito. Bozo e sua turma alienada, seguindo o modelo dos novos tigres da Ásia. Querem fazer o Brasil uma espécie de anta sul-americana. Aí, tipo assim, tem os tigres asiáticos. Aí eles vão fazer as bestas americanas. Olha, o Carlos Michele fez uma coisa fantástica. Ele trouxe uma coisa fantástica. A exemplo do que fez a Ásia, né, com os tigres asiáticos, a gente agora vai repetir e fazer as antas americanas, né, que é uma Argentina que aderiu a um liberalismo e ferrou a vida de sua população. Na sequência vem um Brasil que agora vai aderir a esse liberalismo e ferrar a vida da sua população. Né? Antas americanas. Tem os tigres asiáticos e agora as antas americanas. Carlos e Michele Brito, olha, teve a manha. Super criação. Deixa eu colocar rapidinho aqui uma notícia, pessoal. Guru de Bolsonaro, Olavo, pede que ele declare guerra à mídia. É claro que tem pessoas que acreditam que o Bolsonaro não sobrevive se ele continuar declarando guerra à mídia. O detalhe é o seguinte, não vai ser uma guerra à mídia. Vai ser uma guerra contra parte da mídia. O Bolsonaro fechou com a Record. A Record tem poder de alienação sobre o eleitorado do Bolsonaro. Qual que é o detalhe? As informações contra o Bolsonaro, elas não vão ser vistas pelos fanáticos, porque eles estão por detrás da cortina evangélica. E existe uma possibilidade muito grande dessa mídia trabalhar a desconstrução.
quando eu insisti durante 3 anos sobre a importância da esquerda progressista ter o seu esquema de comunicação na internet. E olha, esse esquema de comunicação aconteceu na direita. Para vocês terem uma ideia, o PT, que vive a antiga escola de comunicação, ele trabalhou uma ideia de, olha, na reta final nós vamos fechar com gente importante. O PT adora gente importante, né? O PT é muito nesse sentido de comunicação, ele é muito elitista. Aí, olha, na reta final, veio Joaquim Barbosa, veio o Rodrigo Janot, veio Felipe Neto, veio Kéfera, essa galera toda na reta final contra o Bolsonaro. Só que a estrutura de comunicação do Bolsonaro, tão logo aparecia uma nova pessoa contra o Bolsonaro, a estrutura de comunicação do Bolsonaro já vinha rebatendo. Ah, é o Joaquim Barbosa. Ah, não, porque foi indicado pelo PT. Né? O cara perseguiu o PT, mas ele foi indicado pelo PT, serviu para poder retirar a autoridade do Joaquim Barbosa. Ah, o Janot, indicado pelo PT, é um petista, é um comunista. A Kéfera, Kéfera e Felipe Neto é porque recebem dólar e se o Bolsonaro for eleito, o dólar vai abaixar. Então, sempre a Denis Reis está falando, Estopa, percebi você desviar o olhar. Olha, Denis, eu tenho uma câmera na minha frente, embaixo eu tenho o videozinho onde eu leio os comentários de vocês, logo embaixo aqui eu tenho o monitor onde eu vejo o preview do que está acontecendo e desse lado aqui eu tenho um monitor onde eu controlo e troco as coisas. Ó, troco isso, troco isso, troco isso, troco isso. Então, quando você me vê desviando o olhar, não é porque não dá para você tentar aplicar as técnicas de leitura de corpo comigo, porque eu sou ao mesmo tempo apresentador e sou ao mesmo tempo o operador desse negócio aqui. Aqui eu leio, ó, 1.611 pessoas assistindo, então eu desvio o olhar para esse lado. Aqui eu olho, não, tá funcionando direitinho, não tá dando pau. Aqui eu olho, 83% de CPU. E aqui eu olho, Maria Nizia é fake, essa de prêmio não existe. Né? Aqui eu leio os comentários e ali eu olho para a câmera. Então, não espere de mim olhar para a câmera todo o tempo, porque eu estou fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo e é por isso que eu me perco. Então, se você for tentar fazer qualquer tipo de leitura de microexpressões ou então leitura do corpo comigo, mais interessante é você fazer a leitura a macro, né? Que é aquela relacionada à postura, relacionada à gesticulação. Olho não vai ter jeito não, porque às vezes eu olho para cá e tenho um puta dor no coração. Por quê? Porque tá travando e tá perdendo o quadro, ó. 643 quadros soltos, aí eu tenho aquela dor no coração. Às vezes eu olho para cá e dá uma tristeza, porque eu vejo o negocinho do YouTube rodando mostrando que tá travando. Às vezes eu olho para frente e tem aquela desilusão. O eleitor do Bolsonaro falou bobeira. Então, não tente fazer esse trabalho aí de tentar ver o que eu estou falando a partir da leitura facial, porque não vai dar certo. Mas se você gosta desse assunto, eu te sugiro aí Paul Elkman, que é o top nessa área. E se você quiser trabalhar também as falhas que existem na estrutura dos políticos brasileiros, eu indico David Lieberman, muito bom. Bom, pessoal, eu estava falando com vocês sobre essa possibilidade, né, de obviamente, o Bolsonaro conseguir segurar a onda das denúncias para que essas denúncias não cheguem ao seu eleitorado. Consegue. Hoje, grande parte do eleitorado do Bolsonaro só escuta a rádio evangélica, a Record, e a Record não vai querer fazer isso. A Record não vai fazer essa denúncia do Bolsonaro enquanto o Bolsonaro for submisso à Record. Então, é isso que eu acho que vai acontecer. Eu prometi e não vou sair daqui sem prometer. Eu falei que sem cumprir, eu falei que eu ia mostrar para vocês como está montada a minha estruturinha, que é o que eu acabei de falar nesse momento, para que vocês entendam como é que é o meu drama aqui, por que as coisas aqui às vezes falham e por que eu preciso de uma certa estrutura. Lembrando que a gente está com a campanha para montar o computador. E essa campanha está funcionando, as pessoas estão fazendo doações, mas eu queria lembrar vocês que agora, nas descrições do vídeo, além das contas bancárias, tem também a lista de peças. E quem puder ajudar, quem puder fazer qualquer doação, quem puder dar qualquer ajuda na construção desse computador, eu agradeço muito. Algumas peças já estão chegando, parece que nessa semana chega gabinete, nessa semana chega cooler, nessa semana chega... Assim, tem peças chegando, a fonte também, que foi doada pelo Chocoprint BR.
que é parceiro nosso aqui há muito tempo. Então, o Dilma Resistente está lembrando aí que tem que dar like no vídeo. Quem puder dar like no vídeo aí, ajuda a subir os trends. Deixa eu ver então, eu peço para vocês só um segundinho, deixa eu só ir. Eu vou apresentar para vocês o estúdio aqui, como é que funciona. Deixa eu só ir para frente aqui para ver se eu consigo tirar a minha câmerazinha. Só um segundo, pessoal, que tem uma fita isolante aqui que precisa ser removida. Mas aí eu mostro para vocês como que tá a minha situação desse estúdiozinho que eu fiz aqui. Ah, consegui. Eu falei que eu ia conseguir. Então vamos lá. Será que vem? Vem. Ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui primeiro. Duplicando, só um segundo, assim que eu acabar de mostrar para vocês como é que tá a situação aqui, eu consigo já fazer ajustar a proporção, restaurar a posição, e agora só tem que tirar o corte, pessoal, só um segundo, tirei o corte. Agora sim. Ó, isso aqui que é o local que eu trabalho. Fica um monte de teclado, um monte de bagunça. Nesse computadorzinho aqui, nesse monitorzinho aqui é o monitorzinho que eu fico cortando. Que é onde eu falei com vocês a questão de que eu tenho que olhar toda hora para fazer o corte. Esse aqui é onde a webcam fica pendurada, que é onde eu leio os... Deixa eu tirar o chroma aqui. Esse aqui é o lugar onde eu leio os superchats e os comentários. Esse monitorzinho que está aqui, que é o que eu estou mostrando agora... Ah, essa câmerazinha, ela não vem mais. Acho que vai vir sim. Agora eu consigo mostrar uma visão mais de frente. Eu estiquei aqui. Aqui eu consigo ver como é que está a situação da audiência. Aqui eu consigo acompanhar o 247, logo na frente eu tenho o monitorzinho, que é onde eu leio os comentários, e aqui eu tenho o monitorzinho, que é onde eu faço o preview, que eu vejo o que está acontecendo. E esse aqui é o meu monitor de corte. Então isso aqui é uma sala improvisada na casa da minha sogra, tem lâmpada para todo lado. Eu vou fazer vídeo explicando tudo isso no canal... no canal do técnico que eu criei, canal do técnico BR. Quem puder se inscrever lá. E só para mostrar para vocês o computadorzinho que eu tenho hoje, que eu falei que ele não está dando conta, é esse aqui, ó. Não é um computador, porque o colega, foi engraçado, né, que teve um colega que falou assim, não, você precisa de um computador, aí ele falou, com um computador de R$1.000 dá e você está exagerando. Não, que nada. Esse computador atualmente ele tem 2 placas de vídeo, ó, tem essas 2 placas de vídeo. Eu tenho 2 HDs em RAID e não está dando conta. Né? E é um computador, tá vendo? Aqueles aqui são os blocos de memória. O computador está com 24 de memória RAM. Então, assim, é um trabalho bem pesado, esse trabalho de transmissão de vídeo. Mesmo assim, toda hora que eu coloco, ele está batendo ali, processamento no máximo. E aqui é o que é meu fundo, né? Que eu expliquei para vocês aquele dia. O fundo é um fundo verde, na parede tem carpete de parede, e é simplesmente um fundo verde. Nesse fundo verde eu utilizo aquele recurso de chroma key que transforma no fundo recortado. Por que eu faço todas essas coisas? Porque eu acho que quando a gente faz um trabalho mais cuidadoso nesse sentido, eu acho que a gente acaba conseguindo alcançar pessoas que acabariam não assistindo o que a gente está fazendo. Né? Pessoas que olham e falam, ah não, parece que é realmente parece que é um programa de televisão mesmo, eu vou assistir. Então, quem já conhece o meu trabalho, assiste de qualquer maneira que gosta, né? Quem está aqui sempre. Mas quando uma pessoa, um eleitor do Bolsonaro, por exemplo, que precisa receber a mensagem, vê uma coisa mais organizadinha, ele sente que existe um ar de televisão ali e fala, olha, eu vou prestar atenção nisso que está acontecendo. E aí a pessoa tem essa paciência de assistir. É mais pelo tamanho do alcance que eu estou fazendo aí
Não, ainda não é reprise, não. Vou colocar a reprise. É mais pelo tamanho do alcance que eu estou fazendo aqui essa loucura toda de tentar aumentar a tecnologia. Então, muito obrigado para quem teve paciência de assistir até agora. Agora sim eu coloco a reprise. Muito obrigado para vocês e até amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Valeu, pessoal.